a primeira vez que eu representei, tipo, eu tinha a sensação que realmente tinha baixado o negócio mesmo, porque eu sentia tudo, eu queria sentar, eu queria, sei lá, rolar. Ainda bem que o constelador deu uma cortada, né? Não baixa o santo ali? Não baixa o santo. Tem Não, lugar que dizem que baixa ainda. não Uma baixa o sacolejada. santo. Ao contrário, né? Quando a Tira. pessoa começa a exagerar, a gente fala menos. Não precisa tanto. Não precisa baixar o santo. É só passar a informação que tá sentindo, Só. né? Se é bom, se é ruim, se é dor, se é... É suave, é leve, é mais simples e real do que parece. Para algumas pessoas é uma pena, né? Desmistifica. Melhor assim, Melhor. melhor. Olá, meu nome é Eliane, eu sou coordenadora de atendimentos no Instituto Cosiner, nós trabalhamos com constelação e hoje nós estamos aqui junto com a Adriana, que vai se apresentar para vocês, para falar sobre temas muito importantes. Olá, eu sou a Adriana, eu trabalho com produção de conteúdo no Instituto Cosiner. Sou consteladora, estou aqui com a Eliane para a gente falar de um tema muito importante, né, Eli? Muito importante. São os mitos e relatos da constelação familiar. Exatamente. Nós vamos tratar de responder, de falar sobre temas recorrentes, tanto de perguntas de alunos, como também que a gente recebe na internet. Alguns esclarecimentos fundamentais, né, Adriana? Uhum. Para um constelador, para o entendimento do que é a constelação familiar. Esses mitos, né, Eli, eu acho que a constelação teve um crescimento muito grande nos últimos anos e houve muitas ramificações, muitas misturas. Então, é muito comum. Uma das perguntas muito comuns que a gente recebe, por exemplo, sobre o papel do representante na constelação familiar. O representante, ele sente as informações, né, da pessoa, do familiar, enfim, que ele representa. E algumas vezes isso pode ser confundido com uma espécie de incorporação, como se o representante tivesse, né, incorporado uma entidade ou o próprio familiar, um falecido. Isso acontece? Não, isso não acontece. Eu estou dando risada porque é um tema comum e é tão longe do que é realmente a constelação. E para quem não sabe, vamos esclarecer um pouquinho. A constelação é uma forma de você atender a um pedido de um sofrimento, de algo que a pessoa esteja passando. E quando a gente recebe essa solicitação, nós vamos abrir um campo. Que campo é esse? O campo do consultante, daquela pessoa que veio trazer aquela dor. Quando colocamos o campo, se estamos trabalhando com representantes, como você trouxe, Adri, que é mais comum que a gente vê nas constelações, é ter representantes, a pessoa entra no campo e ela só faz captar o campo do consultante. Fala, mas o que é captar o campo do consultante? Quando você entra numa casa, quando você chega num lugar, você sente aquele lugar. Você sente se você gosta ou não gosta, se tá bom ou não tá bom, se tá confortável ou não tá confortável. Uhum. É nesse sentido. Só que nas constelações a gente para tudo e fica a serviço daquilo que a gente está representando. Então a captação é maior, é mais intensa. A gente entra naquele campo que é um campo de informações. E eu só tenho que captar através das minhas emoções, dos meus sentimentos. Aqui e agora. Não tem nada a ver com incorporação. Tá, então a gente pode considerar um mito. É um mito. Tem algum exemplo ali de um relato que a gente pudesse trazer de constelação muito marcante, de representação, que pudesse dar margem a essa confusão? Sim, sem sombra de dúvida. Ontem mesmo nós fizemos aqui uma constelação oculta e eu estava trabalhando como representante. E o constelador não revelou nada do que estava acontecendo, nem do que se tratava, nem quem eram as pessoas.
que nós estávamos representando. E foi lindíssimo, porque você entra no campo e você só precisa observar para onde olha e o que sente. E aí os movimentos vão se dando. Então é muito rico quando a gente participa de uma constelação oculta ou faz uma constelação oculta, porque o resultado é brilhante, é o mesmo, sem precisar falar nada, né, Adri? Que é maravilhoso. Na constelação oculta, o consultante não revela o tema que ele quer trabalhar. É isso, né? Não revela o tema e, nesse caso de ontem, nem do que se trata. Há uns 2 finais de semana, dentro de um grupo, uma pessoa disse: eu quero constelar minha relação com meu filho, não quero falar do que se trata. E foi linda a constelação, maravilhosa. Não precisa, ela poderia nem falar que era o filho. Eu quero constelar minha relação com uma pessoa que eu estou com dificuldade. Ok, qual é o objetivo? O objetivo é ficar aliviada, ficar em paz. Pronto. E a constelação foi belíssima. E esse é um questionamento que aparece também nos grupos dos alunos. Pode fazer uma constelação sem saber do que se trata? Não só pode, como deve. É bom. Interessante. Será que estava aqui pensando, se um pouco dessa confusão não vem também porque tem uma modalidade de constelação do Hellinger que é o movimento do espírito, movimentos do espírito, e que muita gente entende como algo que vem de outro plano. O que é ali o movimento do espírito? É muito interessante, é de uma sabedoria intensa, enorme, vem de uma grande sabedoria. O Hellinger nos ensinou a abrir o campo, colocar um representante para o consultante e, se ele sente, ele vai colocando representantes dentro do campo. E ninguém sabe do que se trata, é pouca fala e algum movimento. O constelador vai colocando. O constelador vai colocando. Às vezes, ele dizia que se alguém sentisse de entrar, podia levantar a mão e entrar. Mas eu vi muitas vezes ele mesmo colocando. Você pode entrar no campo? Você pode ir ali? Você pode ir lá? E a gente não sabia do que se tratava. E movimentos iam acontecendo. E a constelação fechava quando ele sentia que já era suficiente, ou porque vinha uma calma, ou porque algo se aquietava. É aquela constelação onde capta o todo, capta o que está acontecendo ali, sem precisar fala, sem precisar grandes entendimentos ou narrativa do próprio constelador. E é muito bonito. O que tem de espiritualidade? Não tem nada de espiritualidade numa constelação? Tem, não a espiritualidade, tem a espiritualidade, não como se entende dentro das religiões. Espírito ligado a uma divindade, espírito ligado. Nós trabalhamos com a espiritualidade como uma força maior, algo que rege, algo que está. Não tem nome nem indivíduo, não é um indivíduo, uma imagem ou uma divindade. Não, é uma força que move, assim como a força da gravidade, que existe e que está. O espiritual dentro das constelações, dentro do sistêmico, essa captação do todo, que todos nós temos essa condição, né? Aquela intuição, Adri, que a gente tem, que está muito bem colocada no livro do professor Mário, todos têm acesso, que é uma questão de treinar, de ficar quieto e captar uma sensação, algo que vem. E eu separo se aquilo é algo da minha cabeça ou se realmente eu captei. Uma questão de treino. E aí a gente acaba entrando em outro mito, você falando isso, que é a do constelador como alguém que está vendo algo que ninguém vê, como se ele fosse um paranormal, né, que recebesse essas informações ou tivesse um outro dom ali envolvido.
E o professor Mário fala bastante do que é preciso, né? Que é um trabalho para chegar nessa capacidade de percepção. Não é algo sobrenatural que te toma, né? Você começa a ver o que ninguém está vendo, como se fosse um guru, né? É muito bom. O ciclo do constelador desmistifica isso muito bem. Que você tem técnicas para chegar, tem passo a passo para você treinar. E é no dia a dia. Não precisa ser só para ser constelador. É bom desenvolver, né, a sua capacidade de percepção, de observação, de intuição, do chamado centro vazio, que é não fazer nada e aguardar o que você sente que é para fazer. E se não sente, não faz nada. Aguarda. É um livro que eu acho bastante pertinente, não só para o desenvolvimento do constelador, mas para a vida mesmo. Sim, ele nos capacita eu acho que para viver com mais presença. Né? Que é observar o que se passa ao meu redor, ter essa sensibilidade de perceber o que acontece com o outro. O que a fala do outro mobiliza em mim. Né? Isso é meu ou isso é dele? Então, é um caminho de autodesenvolvimento muito poderoso. Muito poderoso. E você falou uma chave de ouro agora, Adri. Distinguir o que é meu e o que é do outro. Já é uma grande coisa, já é um exercício fabuloso. Né? Porque, às vezes, o mais comum é, se o outro não está bem, eu achar que é comigo. Se o outro está de nariz torto, o que eu fiz? Tomar para mim. E lembrar que o outro é o outro. Ele tem a vida dele, ele tem o mundo dele. Então, também fazer essa diferenciação do que é percepção e do que é percepção real, né? O que é uma percepção de fato, ou o que é algo que eu estou projetando no outro. Eli, já que a gente está falando dessa questão de se implicar na situação, é possível o constelador se constelar junto com o consultante quando a questão que o consultante traz ressoa com alguma questão interna dele? Então, pegar a carona da constelação. Isso. O constelador, não. Às vezes, como representante, sim, você pega a carona, aquilo que você está representando tem a ver com você. Às vezes, assistindo uma constelação, você pega a carona, mas como constelador, claro que você está implicado no campo, mas a sua função ali é ser um facilitador do campo e não se emaranhar com um tema do outro. A gente pode até ser mais específico. Quando você faz a entrevista, se aquele tema ressoa muito em você, pega muito em você, não constele. Passe para outro. E se você não aceita aquilo por preconceito, por dificuldades aquilo já aconteceu na sua vida, é um tema de violência. Tema de violência sexual e aquilo aconteceu comigo, eu não tenho condição de olhar para aquilo, passa. É muito sério, é muito fora da ordem você se constelar ao mesmo tempo que está fazendo uma constelação. Você está ali a serviço. E a serviço você vai ser beneficiado se você atender ao consultante. E tão somente o consultante. Bom, pessoal, a gente está estreando hoje um ciclo de bate-papo. Se você quiser esclarecer alguma dúvida, alguma questão sobre constelação familiar, a gente está aqui, né, Eli? Com certeza. Vamos seguir o nosso bate-papo, esclarecendo mitos, relatos e o que vocês tiverem interesse. Até a próxima. Até.